Olá, para você que já está concluindo o primeiro módulo do seu curso de Desenho Técnico Mecânico em CAD, agora nós vamos precisar conhecer um pouquinho mais da simbologia de soldagem. As montagens soldadas, as montagens estruturais, as montagens de caldeiraria, precisa ser soldada. E o desenhista, no entanto, precisa colocar o símbolo, a simbologia de solda, para que o soldador consiga entender como é que vai ser soldado. A dimensão da solda, o ângulo da solda, o processo de soldagem, ele é descrito em símbolos de solda, E nesse caso, quem coloca esse símbolo de solda no desenho é o próprio desenhista. Então o desenhista também precisa conhecer esse processo para fazer uma coisa coerente, para que o seu projeto, que o seu desenho seja completo, tá bom? Então vamos agora conhecer a simbologia de soldagem. Vamos lá? Boa sorte! Como vai você? Meus parabéns, você já está terminando o seu primeiro módulo do curso de desenho técnico, O importante agora é que nós possamos entender como é que funciona a simbologia de solda, simbologia de soldagem, Nós acabamos de desenhar uma montagem soldada, um conjunto soldado, onde tem vigaí, tem cantoneira, tem chapa, Tem tubos, enfim, tem componentes aí que precisam ser soldados. Então esses pequenos símbolos que você está vendo, ele está na verdade dizendo tudo como é que vai ser soldada essa peça, ok? Então aqui nós temos vários símbolos, O que está soldando aqui a sapata que eu estou mostrando, o que está soldando a parte de cima da chapa, do fechamento, Onde está juntando o tubo com a viga aí, onde está juntando também com a cantoneira. Então esses pequenos símbolos, esses valores que tem, são os que determinam, é aquilo que o soldador vai olhar, vai fazer a leitura e vai efetuar a soldagem aqui, tá? O que é a soldagem? Nada mais é do que a junção dessas peças, Ele vai criar aqui uma pequena massa, que vai fazer a junção de uma peça com a outra, que essa massa também vai virar um aço com a mesma qualidade, com a mesma dureza do material e vai fundir aqui uma coisa com a outra, essa peça com essa para juntar, ok? Ok, então nós vamos entender agora, nós vamos passar a entender esses símbolos, como é que eles funcionam. Vamos lá então. Aqui nesse próximo slide existe um símbolo onde existem aqui os balões, que está dizendo o que significa. Então esse número 3, ele é a altura da solda. Vai ser efetuada uma solda que vai ser de forma triangular, a solda, e ela vai então ligar uma peça a outra. A altura daquele filete é 3 milímetros, ok? Isso é o tamanho. Isso aqui é um tipo de solda. Essa solda é um filete, é um filetezinho triangular que vai acompanhando e juntando uma peça com a outra, que a gente vai ver aqui mais adiante as peças desenhadas em perspectiva, ok? Então essa era porque ele é triangular. Se não fosse triângulo, se não fosse um filete, ele poderia ser uma solda que fosse com chanfro, pode ser de penetração, onde a gente vai ver mais adiante. Esta linha aqui que a gente está vendo se chama linha de referência. Lembre bem disso. Se precisar, pode ir anotando na sua apostila aí, ó. Essa linha aqui, horizontal, ela se chama linha de referência. O que está abaixo da linha, ele vai representar aquilo onde a seta está mostrando, tá? Abaixo da linha é do lado da seta, por isso que está escrito aqui, lado da seta. E acima da linha, ela está se referindo ao lado oposto da seta, ou seja, de um lado, do lado que a seta mostra, e do outro lado seria o que está em cima da linha. A gente vai ver mais adiante também. Esta bandeirinha, ela significa que é para soldar no campo. O que significa soldar no campo? Tem partes da montagem que você não pode soldar aqui no local que você está montando. Vamos supor que você está fazendo uma peça, montando uma peça aqui dentro da Escola Projetec, na sala de aula. Então você pode soldar algumas partes, mas tem algumas partes da peça que você só vai poder soldar lá no momento que você montou a sua peça, lá no seu cliente. Por quê? Porque você não tem certeza se a colocação dela está no lugar exato, no local onde ela realmente tem que estar. Pode ser que lá na obra
possa haver algum ajuste. Então aí só depois então que você vai efetuar uma solda definitiva. Então quando for assim e você está fazendo o seu projeto, você vai deixar uma bandeirinha para que o soldador não efetue a solda definitiva no local onde ele está construindo a peça. Ele só vai soldar lá, ok? Esse círculo pequeno que está bem aqui na junção, ele significa que é para soldar todo o contorno do perfil, tá? Seja o perfil seja redondo, seja uma cantoneira, uma viga, se for soldar a volta toda, vai fazer um círculo, ok? E essa seta aqui significa a junta que vai ser soldada. É o local onde você vai efetuar a sua solda, tá certo? Tá, vamos passar adiante, depois vamos ter isso na prática. Ó, aqui nós aplicamos um símbolo de solda, onde ele diz para soldar um filete de solda de 3 milímetros, ok? E como ele está só do lado de baixo da linha horizontal, ó, que é essa linha que eu falei que chama linha de referência, como ele está só do lado de baixo, então ele vai fazer somente do lado que a seta está indicando. Olha que bacana, ó, fica fácil de entender. Soldar somente o lado indicado pela seta com filete contínuo de 3 milímetros de altura, né, por 45 graus. Então é um triângulozinho que ele vai fazer aqui de solda para poder efetuar essa junção dessa peça, ok? Então essa solda diz que é para soldar somente o lado da seta. Vamos adiante agora aqui, ó. Deixa eu falar desse outro simbolozinho que tem atrás. Isso aqui se chama cauda. É cauda com U, tá? Cauda com U no meio, não é cauda com L. Cauda com L é cauda de chocolate, cauda de caramelo. A cauda com U é rabo, é como se fosse o rabo, a cauda do peixe, a cauda do cachorro, é um rabo, né? É como se fosse um rabo. Então, essa cauda você só utiliza quando você for fazer algum processo aqui atrás. De repente você vai querer dizer para o soldador que ele tem que fazer um pré-aquecimento antes de soldar, ou que ele tem que ter alguma espécie de cuidados antes de soldar, tá? Porque quando se faz peças em série, você vai fazendo peça e você vai percebendo a reação da peça, então tem alguma informação que você pode passar para o soldador. De repente, se a peça entortou, eu tenho que soldar um pouco e parar, né? De soldar de pouco em pouco. Então essas informações a gente pode colocar aqui no processo, ok? Posso escrever aqui atrás da cauda. Então está aqui, soldar os dois lados com filete contínuo de 3 milímetros. Então nesse caso não é para soldar só onde está indicando. O lado de cima da linha significa que também é para soldar do outro lado. Eu não preciso colocar um outro símbolo aqui desse lado. Simplesmente do lado de cima da linha eu coloco o que é que ele vai fazer do lado de cá, ok? Então é filete do lado da solda e filete também do outro lado com 3 milímetros também. Se eu quisesse efetuar outro tipo de solda do lado, era só eu colocar na parte de cima, tá bom? Dando mais um passo aqui, né? Na próxima aqui, ele vai mostrar aqui agora aquela bolinha que eu falei lá em cima. Bolinha não, círculo, né? É um círculo que eu coloquei aqui no cantinho. O que significa? Que ele vai soldar a volta toda. Perceba aqui na perspectiva que essa peça é uma cantoneira, não é? Então, ele vai soldar a volta inteira da cantoneira. Por isso é que tem esse símbolo, esse círculo, tá bom? Soldar todo o contorno com filete contínuo de 3 milímetros. Ok? Então vamos lá. Por que eu falo filete contínuo? Porque o filete contínuo, ele não para, ele não é intermitente. Se ele não fosse contínuo, ele seria intermitente, que é o que vai acontecer aqui na próxima slide. Ó. Olha só. Aqui ele coloca o tamanho do filete e também coloca o comprimento do filete e o espaçamento. Ó, tá? Então a altura do filete, 3 milímetros. O comprimento do filete, 20 milímetros. E o espaçamento entre centros, tem que tomar cuidado, prestar atenção nisso. Do centro de uma solda até o centro da outra, que é 100, não é o espaço que fica no meio. Tá? Então é assim, ó. Solda intermitente. Intermitente é porque não é contínua, tá? É uma solda que vai de pedacinho em pedacinho, ó. Ela não é contínua, por isso que chama intermitente, ok? E intercalada, por que ela chama intercalada? Porque ela não está na mesma direção. Ó, ela vai fazendo uma espécie de um zigue-zague. O soldador solda aqui, solda do outro lado lá, solda aqui, solda lá. Porque não tem necessidade de fazer uma solda contínua. A solda contínua, ela também entorta a peça. Então, se for realmente necessário fazer, aí tem que fazer aos pouquinhos, né? Dá um jeito de fazer para não entortar. Mas tem muitas situações que não tem necessidade de ter uma solda contínua. Se essa chapa for um divisor, por exemplo, de líquido,
Então eu preciso fazer solda contínua. Mas de repente ela é um divisor de grãos, por exemplo, ela está dentro de um silo onde vai armazenar soja, vai armazenar feijão. Então não tem necessidade de você fechar tudo aqui, porque o feijão não vai passar por aqui por baixo, né? Ou algum outro tipo de produto que não seja líquido, né? Ele não vai passar por aqui. Então pode-se fazer uma solda assim. A gente precisa analisar se realmente é necessário soldar tudo. Você não pode usar assim. Solda intermitente. O que é intermitente? Quando não é contínua. E intercalada. O que é intercalada? Quando elas reversam. Ela não é na mesma direção da outra. Existe solda que é intermitente dos dois lados e que não é intercalada. Aí elas são iguais. No mesmo ponto que está soldado esse, também está soldado o outro, tá? Lembrando bem que esses conhecimentos de solda, gente, são conhecimentos básicos, tá? A gente pode aprofundar muito mais nisso, né? Aquelas pessoas que realmente querem se especializar em soldagem, podem estudar muito mais. Existem muito mais estudos, muito mais tipos de símbolos, né? E processo de soldagem do que esse que a gente está mostrando. A gente mostra só os básicos, porque no nosso caso, nós vamos, a nossa finalidade é sermos desenhistas, né? O nosso curso é de desenho técnico e a gente está aqui entendendo o símbolo da forma que você vai colocar no desenho. Mas existem especializações, hoje existe pós-graduação em soldagem, existe engenharia de soldagem, de materiais, então existem inúmeras aí profissões relacionadas com solda, tá? Técnicos de solda, então tem coisas aí, isso que pode ser uma profissão de uma pessoa, conhecer a fundo a solda, não só necessariamente ser soldador, mas ser um técnico de solda, então dá para investir nisso, quem gostar disso, né? No nosso curso a gente está estudando o básico para termos noção na hora de colocar o símbolo, tá bom? Vamos lá então. Essa próxima slide aqui, ele fala soldar com penetração deixando o cordão, ok? Então ele faz aqui, ó, nesse caso é diferente daqui, que é uma solda em uma peça montada verticalmente, aqui e fazendo um símbolo. Neste caso, elas estão de topo, uma encostada à outra, que deixa um pequeno vão para fazer uma penetração. Então o símbolo é diferente, ok? E aí ele deixa o cordão. Esse cordão é como se fosse uma lombadazinha que fica para reforçar. Tem situações que ele não deixa o cordão, que ele lixa o cordão, olha lá. Soldar com penetração, deixando o cordão. E esse outro aqui é uma linha reta. Perceba que esse uma pequena curvatura, né? um arco. E aqui é uma linha reta. Esse da linha reta vai lixar o cordão, vai deixar de forma que a chapa continue lisa, como se fosse uma chapa só. Essa é uma outra situação. E esse último slide que eu quero mostrar é uma situação onde você vai, esse aqui agora, desculpa, esse daqui, onde você vai efetuar um chanfro. Quando você quer que uma coisa fique mais reforçada, é parecida com essa anterior, né? Só que essa não precisa do chanfro, porque ele é aplicado em chapas finas, quando você faz em chapa de 1/8, chapa de 2, 3 milímetros. Mas essa outra você não pode fazer a mesma coisa com uma chapa grossa, porque essa não vai conseguir fazer uma penetração total se for uma chapa de 5/8, por exemplo, de 15 milímetros, 16, de 10 para cima. Você já precisa fazer um chanfro. Então aqui nesse caso ele indica o chanfro, a profundidade do chanfro, que seria o 12, né? Aqui, ó, quanto você vai aprofundar o chanfro. Esse aqui seria o espaçamento que você vai deixar entre uma chapa e outra, que a gente chama de abertura da raiz. E depois tem o ângulo da solda, que é de 60 graus. Esse ângulo aqui, se ele tem 60 graus a chapa toda, então você chanfraria a chapa com 30 graus, ok? Então essas são as dicas que a gente tem para simbologia de solda. Então na hora de representar, né, retornando aqui no início de novo, a gente vai representar dessa forma. Você vai colocar a seta no local onde vai ser soldado e vai explicar o processo. No caso aqui dessa viga, vai ser soldado todo o contorno com um filete contínuo de 3 milímetros. E aqui nesse caso vai soldar os dois lados, né? Dos dois lados, tanto esse quanto o oposto, que seria o outro lado, com solda de filete contínuo de 3 milímetros também. Aqui nessa parte da peça vai soldar com 3 milímetros, também a volta toda, né? Que tem o círculo, vai ser a volta toda. E aqui em cima vai soldar com penetração e vai esmerilhar o cordão, nas duas situações, na frente
e no verso, do lado que a seta mostra e do lado oposto, nas duas situações. Tá bom, gente? Então, essas são as dicas da simbologia de soldagem. Agora você precisa aplicar esse símbolo de solda no seu desenho para finalizar o seu trabalho e o seu estágio, que seria a sua primeira etapa. Tá ok? Muito obrigado e um grande abraço, hein?